Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nossos irmãos da comunidade luterana de Gaspar, da comunidade de Gaspar Alto também, e demais pessoas que sempre acompanham através do nosso canal no YouTube, as nossas mensagens, os nossos cultos. Com muita alegria nós queremos novamente nos colocar diante da palavra de Deus, esta palavra que nos transforma, que muda as nossas vidas, e queremos aprender desta palavra. Que você possa se sentir acolhido pelo Espírito Santo de Deus aí onde você está. E eu quero trazer palavras do salmista no Salmo de número 92, onde ele diz: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Deus nos chama para nos alegrarmos com os feitos dele nas nossas vidas. Hoje também a gente quer conversar sobre um assunto que talvez não seja tão agradável assim, mas como nós encaramos nas nossas vidas o fracasso. Eu tenho certeza que a palavra de Deus tem coisas boas para nos ensinar também sobre esse assunto. Eu te convido a celebrar conosco este culto, este louvor e adoração ao nosso Deus. Nós celebramos em nome do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso nós queremos recorrer a Ele, ao nosso Deus, em oração. Amado Deus e Pai, estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, esteja com cada pessoa, com aqueles que se reúnem presencialmente na nossa igreja, também com as pessoas que acompanham através do celular, através da internet, esta mensagem. Que a boa semente da Tua palavra frutifique nos corações de cada um. Isso nós te pedimos e te agradecemos por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina para toda a eternidade. Amém. Deus está presente, todos o adoremos, com respeito nos prostremos. Deus está conosco, tudo em nós se cabe, Deus as nossas almas fale. Quem ouvir ou sentir, baixe os olhos crente, vinde ao Pai clemente. Deus está presente, querubins prostrados, são-lhe servos consagrados. Santo, 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 vem cantando em hino, todo exército divino. Ó Senhor, converto, nós também cantamos, gratos te exaltamos. Pai benigno e santo, posso eu adorar-te, em espírito adorar-te. Posso eu com os anjos ver-te onipotente e adorar-te reverente. Que eu, Senhor, com amor e com humildade
Queridos irmãos e irmãs, eu convido a acompanharmos a leitura bíblica do Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, os versículos 1 até 20, onde Jesus Cristo ensina e explica a parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas, e ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do nosso Deus. Amém. Eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós neste momento de ouvir, de refletir na sua palavra. Queridos irmãos, queridas irmãs, como é que nós encaramos na nossa vida os fracassos? É certo que sempre que a gente tenta fazer alguma coisa, a gente quer ter sucesso naquilo. Ninguém entra num jogo, numa partida esportiva, pensando em perder. Da mesma forma, ninguém abre um negócio imaginando que logo em seguida vai ir à falência. Ninguém se casa já imaginando que em poucos meses virá a traição ou a separação. Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, nós queremos ter êxito. Mas na vida, isso nem sempre acontece. Muitas vezes nós nos deparamos na vida com o fracasso. E o texto do Evangelho para este domingo é um texto que também nos fala sobre fracasso e sobre sucesso. Conhecidíssima parábola do semeador, ela vai nos falar deste homem, deste semeador, que lançava as suas sementes. E uma parte dessas sementes, então, cai à beira do caminho. Essa parte das sementes que cai à beira do caminho, ela logo é comida pelas aves, ela não chega a germinar, ela não frutifica. Outra parte cai num solo que era rochoso. Ela não consegue criar raízes para se firmar. Embora ela germine, mas pouco tempo depois ela não consegue criar raízes, ela seca, ela morre. E ainda uma outra parte das sementes cai num lugar espinhoso. E os espinhos sufocam aquela planta de maneira que ela não consegue crescer, que ela não consegue se fortalecer. Assim
é a semeadura do semeador desta parábola. E até aqui nós podemos perceber que o trabalho, a atividade deste semeador está sendo um grande fracasso. Nada está dando certo até aqui. As sementes que ele joga não frutificam, não crescem. E isso nos faz pensar também nas nossas vidas. Quantas sementes boas que nós lançamos por aí, mas não cresceram, não germinaram, não frutificaram. Quantos bons exemplos que os pais dão para os seus filhos, mas não são seguidos, são desprezados. Quantas vezes você começou alguma coisa, talvez pessoas que estudaram, fizeram uma faculdade, mas não conseguiram um emprego, não conseguiram trabalhar naquela área a qual elas sonhavam inicialmente? Quantas pessoas sonham com um empreendimento? Quantas pessoas sonham com um casamento, mas de alguma maneira ou outra elas não obtêm o sucesso que elas esperavam? A nossa vida é assim. As nossas tentativas podem até ser boas, mas nem sempre elas obtêm êxito. E nas nossas vidas também. Muitas sementes boas que a gente lança e a gente colhe, no lugar da boa semente, a gente colhe ingratidão. Talvez pode ser uma pessoa que você já ajudou, uma pessoa por quem você orou, e você nunca nem ouviu um muito obrigado, pelo menos. Você só colheu ingratidão. Assim também é com a pregação do Evangelho, não é diferente. Aqui na nossa comunidade ou em qualquer lugar onde se anuncie o Evangelho de Jesus Cristo. Quantas crianças são trazidas ao batismo e aqui, então, diante deste altar, os seus pais, os seus padrinhos prometem ensiná-la no caminho de Deus, trazê-la à igreja, ensiná-la sobre a palavra de Deus, mas tão logo aquela cerimônia acaba, eles se esquecem disso e nunca mais fazem. Quantos casais juram na frente do altar fidelidade um ao outro, mas pouco tempo depois vem a traição? Quantas pessoas não passam anos e anos a fio ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, mas quando vem uma dificuldade, elas buscam superstições, buscam em outros lugares aquilo que somente Deus deveria ser buscado. Isso tudo é fracasso. A pregação do Evangelho também é permeada por fracasso. Quantas e quantas pessoas que a gente prega, que a gente ensina, que a gente fala, e ainda assim parece que nada acontece, parece que aquela semente não germina, não cresce, não frutifica no coração daquela pessoa. O Evangelho também tem os seus fracassos. O Evangelho é aquela boa semente que é lançada, mas parece que na maioria dos terrenos ela não frutifica. Podemos pensar em um país como o nosso, o Brasil, onde cerca de 90% das pessoas se declaram, se consideram, professam a fé cristã, e ainda assim, se nós compararmos com países onde a população já é muito mais secularizada, muito mais ateísta, ou até mesmo países que nunca tiveram tradição cristã, como é o caso dos países asiáticos, do Japão, por exemplo, mas se nós comparamos em termos de ética, em termos de comportamento da população, parece que nós levamos um 7-1 deles, não é assim mesmo? Isso também denota fracasso. Fracasso, pois a palavra de Deus está sendo anunciada, mas infelizmente ela não gera transformação nas nossas vidas. Ela não tem produzido fruto. Por outro lado, a palavra de Deus é muito clara quando ela diz que toda palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia, mas ela prospera para aquilo que ela foi designada. E é por isso que eu não estou falando isso para ser pessimista, mas muito pelo contrário. A nossa vida tem muitos fracassos, mas voltando ali para a parábola do semeador, ele não parou de semear porque as primeiras sementes caíram em solo ruim e não cresceram, não germinaram. Na nossa vida também é assim. Muitas vezes a diferença entre uma pessoa que é bem-sucedida naquilo que ela faz e outras que não são tão bem-sucedidas assim, não está na quantidade de fracasso, muito pelo contrário. Aquela pessoa que consegue o objetivo dela, que é bem-sucedida,
provavelmente ela fracassou muito mais vezes do que aquela outra. A diferença é que ela foi mais persistente, que ela demorou mais para desistir. Essa é a diferença. E é por esse motivo que o semeador também ele não desiste de lançar as sementes. É por esse motivo que a comunidade não pode desistir de lançar a semente do evangelho também na vida das pessoas. Mesmo sabendo, de antemão, que na maioria das vezes essa semente não vai crescer, não vai frutificar, mas em obediência ao Senhor Jesus Cristo, nós precisamos lançar essa semente. Mas quando a gente fala ainda de sucesso, de fracasso, existe ainda uma outra lição que nós precisamos aprender sobre essa questão. No que é que você quer ser bem-sucedido na sua vida? Não basta simplesmente buscar o sucesso, mas é necessário saber no que você quer ser bem-sucedido. E uma grande verdade que eu aprendi nessa vida é que ser bem-sucedido, mas nas coisas erradas, pode ser muito pior até mesmo do que um fracasso. Ser bem-sucedido naquilo que não deveria ser o seu propósito de vida, pode ser pior do que ser fracassado. Se nós lermos os evangelhos com atenção, nós vamos perceber que Jesus Cristo, ele nunca foi uma espécie de um coach, ou de um guru, de um mestre de autoajuda. Jesus Cristo não veio para ensinar as pessoas como tirar o máximo das suas capacidades, como aproveitar ao máximo as suas vidas, como ter prosperidade e assim por diante. Não veio ensinar como levarmos uma vida melhor, mais produtiva. Embora é claro que muitos princípios da palavra de Deus podem também nos ajudar nesse sentido, mas isso nunca foi o principal que Jesus Cristo veio para ensinar. O evangelho de Jesus Cristo nunca foi uma doutrina de sucesso. E o fracasso no evangelho, ele é representado justamente por essas sementes que são lançadas e não germinam. O fracasso também é representado pela caminhada de Jesus Cristo neste mundo, onde houve tanta rejeição, onde houve tanto desprezo a Jesus Cristo e culminou até mesmo com a sua morte na cruz. A morte de Jesus Cristo na cruz, se nós olharmos apenas com os nossos olhos carnais, com os valores deste mundo, a morte de Jesus Cristo na cruz simbolizou o fracasso do seu projeto. Onde todos talvez esperavam que ele seria vitorioso, que ele derrotaria os inimigos, Jesus Cristo foi à cruz. Isto simboliza também o fracasso do evangelho, o fracasso do qual a palavra de Deus nos fala. Mas, uma questão muito importante para nós, se Jesus Cristo tivesse sido bem-sucedido aos olhos do mundo, ele não teria trazido salvação para nós. Porque é como o apóstolo Paulo nos ensina, que no poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus, o sucesso do plano de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Muitas coisas que hoje você tem, que você dá importância hoje, pessoas que você ama, relacionamentos, a fé, valores que você traz na sua vida, muitas dessas coisas você não teria hoje se muita coisa não tivesse dado errado no seu passado. Você com certeza teve que passar por muitos fracassos para ter as vitórias que você tem hoje também na sua vida. Muitas pessoas, por outro lado, que são exemplos de sucesso, pessoas bem-sucedidas na vida, mas levam uma vida miserável. A gente não vê, por exemplo, nas notícias, pessoas que ficaram ricas, que ficaram famosas, mas que se acabam em drogas, que se suicidam, que levam vidas infelizes. Então, muitas vezes aquilo que é sucesso aos olhos dos outros pode não ser sucesso aos olhos do Evangelho, aos olhos de Deus. E pensar desta maneira, queridos irmãos, queridas irmãs, tira um peso enorme das nossas costas. Porque no final das contas, não é tudo sobre o que eu faço, o que você faz, sobre o nosso sucesso ou o nosso fracasso, mas é tudo sobre aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Nós não somos os personagens principais da história.
E Deus tem o plano dele, o qual ele vai concretizar, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos fracassos também. O Evangelho, esta boa semente que o semeador saiu a semear, também não é simplesmente uma doutrina que ensina como reservar a sua vaga lá no céu depois que morrer, mas é um ensinamento que muda a sua posição aqui e agora, diante de você mesmo, diante de Deus, diante do mundo. Pelo Evangelho, nós aprendemos que não é sobre o que nós fazemos, não é sobre a nossa vida, sobre o nosso sucesso, mas é sobre o plano que Deus tem para a sua criação, sobre o plano que Deus tem para o mundo. E Ele tem um lugar para cada um de nós também neste plano. Embora nós não sejamos os personagens principais, embora os nossos sucessos e os nossos fracassos pessoais não sejam o mais importante nessa história. É necessário, sim, ter persistência, não desistir diante das dificuldades, do solo rochoso ou do solo entre espinhos que sufocam o crescimento da semente. É necessário ter persistência em tudo que a gente faz na vida. Não desistir com facilidade, insistir. Mas é importante também, além da persistência, ter o foco nas coisas certas. Ter o foco no reino de Deus, na eternidade, e não apenas em nossos projetos pessoais, em nossas ambições pessoais. Tudo isso Jesus Cristo nos ensina com seu Evangelho. E para finalizar, eu quero ainda trazer uma palavra que vem lá do livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento, Eclesiastes capítulo 11, versículos 4 até 6, que nos diz o seguinte: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Não desista de semear, e saiba quais sementes semear, quais as sementes boas a serem semeadas. Assim, tiramos o foco de nós mesmos, tiramos o peso das nossas costas, pois não é sobre nós, esta parábola não é sobre o semeador que está ali lançando as sementes, mas é sobre Deus que lança a sua semente na nossa vida e quer ver essa semente frutificar. E assim também eu convido para ouvirmos uma canção, um hino muito conhecido da nossa igreja, que fala justamente sobre isso, sobre sermos gratos, não somente pelas vitórias, sobre as coisas boas da vida, mas até mesmo sobre aquilo que dá errado na nossa vida, sobre os nossos fracassos. Vamos ouvir o hino Graças Dou, e que você, ao ouvir, ao cantar esse hino também, se quiser, possa meditar nas palavras da letra desse hino. E a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas
Queridos irmãos e irmãs, eu convido agora você a se colocar juntamente comigo em oração, aí onde você está. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos pelo ensinamento da Tua Palavra, pelas coisas que Jesus Cristo semeou entre nós, que Ele nos ensina. Senhor Deus e Pai, nós sabemos que nem sempre em nossa vida nós temos sucesso nos nossos planos, nos nossos sonhos. Ajuda-nos, Senhor, a contentarmos-nos com aquilo que Tu tens nos dado, Senhor, a sermos gratos, a sermos alegres, Senhor, porque Tu diriges as nossas vidas, mesmo apesar dos nossos erros, dos nossos fracassos, Senhor. E assim nós te louvamos, te agradecemos, porque através de nós Tu tens feito boa obra, e te pedimos que a semente do Evangelho, que é semeada aqui nesta comunidade e em todo o mundo pela Tua Igreja Cristã, que essa semente frutifique, que ela gere muito fruto, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Do mesmo modo, Senhor, nós nos lembramos das pessoas que sofrem neste mundo, entre nós também, Senhor. Nos lembramos daqueles que estão doentes, pedimos pela recuperação, Senhor, daqueles que estão infectados pela Covid, daqueles que estão também com outras doenças. Te pedimos pelo alívio, pelo fim desta pandemia entre nós, Senhor. Te pedimos pelas pessoas que estão tristes, sem esperança, para que encontrem novo ânimo, para que encontrem forças em Ti. Te pedimos, Senhor, pelas injustiças que acontecem neste mundo, Senhor, que a Tua Igreja possa se levantar para defender aqueles que sofrem e aqueles que são injustiçados no mundo. Ó Pai, por todas as pessoas que sofrem, levantamos o nosso clamor e também te agradecemos, porque Tu és Deus misericordioso, que se coloca do lado de cada um de nós. Assim, Senhor, tudo que trazemos em nosso coração, nós queremos levar a Ti através da oração que Teu Filho, Jesus Cristo, nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram receber a bênção do nosso Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana a todos, que em todos os nossos planos nós possamos alcançar êxito, mas também quando as coisas não derem certo, que a gente saiba se apegar com confiança no nosso Deus, pois é Ele que nos guarda, que nos protege, que dirige o nosso caminho. Amém.